Dando sequência, eu acho que agora a gente pode praticar um pouco, fazer uns dois exercícios ou até mais, vamos ver como é que a gente rende, para fixar um pouco, até porque eu vou deixar uma listinha de atividades, então não adianta a gente passar tanto conteúdo importante agora, no momento é vocês praticarem ao máximo. Ah, a gente fez o Ola muito aqui executando, fizemos o cliente ali para ver um pouco da questão do array, do for each, né, reforçando que a ideia é deixar a tela o mais limpa possível, não tem fórmula certa, vai usar sempre o for each, vai usar com abre-chave, fecha-chave, depende muito de cada caso e principalmente do gosto de cada um, tá? E aí é importante que a gente deixe claro que são opções. De fato, o for each, o if, como a gente vai fazer daqui a pouco, terminando com essas palavras-chave and for each, and if, deixa um pouco mais claro o código. Mas aí só para reforçar que aí é mais questão de gosto de cada um. Então, para a gente praticar, vamos fazer um programinha onde ele recebe nota, onde a gente passa três notas de um estudante e ele calcula a média e vai dizer se ele passou por média, se ele está exame, se ele reprovou, tá? Então vamos aqui o HTML. Aqui no body a gente abre a tag PHP. Não precisa ser necessariamente no body, tá, pessoal? Acaba que o próprio Visual Code sugere isso, mas a gente pode fazer o código PHP aqui em cima e escrever o resultado lá embaixo. Também isso vai depender muito de cada situação, de cada aplicação. Tá? Vou fazer aqui para a gente só pra vocês ficarem claros que pode ser em qualquer lugar. Então eu vou criar um array de médias. O aluno tirou a média, tirou a primeira nota 7, a segunda 4, a terceira 6. Reforçando, PHP não tem definição de tipo, na verdade, eu trabalho com tipos dinâmicos, né? Então coloquei aqui valores inteiros, ele vai entender que são inteiros. A gente pode colocar aqui 7, 0, 4,5, 6, 2. E aí o que a gente vai fazer é fazer uma soma, que não vou chamar de média, chamar de notas, e a gente vai criar uma variável média. Inicializar com 0. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente poderia fazer manualmente, pegando os três valores do array, mas eu acho mais interessante a gente fazer com um for. E aqui eu vou fazer o for clássico mesmo. E 0 até o tamanho, né? Tem função sizeOf que a gente viu no outro vídeo. Tem a função count também. São duas opções. Aí a gente vai fazer que média é ela mesma mais notas i. Então aqui eu tenho esse valor, somas, e depois que ele faz toda a soma, a gente diz que a média final realmente ela dividido pela quantidade de notas, que é o mesmo count lá. Notas, ok? Então tem um vetor de notas, quero a média, percorro todo o vetor somando a nota, né? Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que fazer isso. Então, somando, saio do for, tenho todas as notas acumuladas, mas a média é dividir toda a soma pela quantidade de valores somados. E essa quantidade é justamente esse count de notas. Então, nesse média, a gente tem a média final do estudante.
Então a gente já pode jogar uma mensagem aqui. Aí aqui, né, já que a gente saiu fora do HTML, não faria muito sentido a gente jogar a mensagem. A mensagem, de fato, teria que ser aqui. Então, já fica meio estranho estar aqui em cima. Com PHP só para a gente dar uma resposta. Vamos deixar ele no lugar dele mesmo. Aqui a gente já pode dar um echo, a média, ou, né, vamos praticar, vou fechar aqui, não vamos dar echo, um P, a média do estudante é dois pontos, aí a gente abre a tagzinha para escrever média. E aí, fecha o P. Ok. Aí aqui vamos dar o BR, né, que vocês tanto adoram. Vamos dar um BR para dar um espaçozinho. E agora a gente reabre o PHP para fazer o if, para dizer se ele está aprovado com essa média, se ele está em exame ou se ele reprovou. Nessa nossa escola aqui, ele está aprovado só se ele tirou média 8. A nossa escola ela é bem rigorosa. Se ele tirou entre 4 e 8, ele vai para exame. Se ele tirou abaixo de 4, ele está reprovado. Nós somos uma escola bem rigorosa. Então, se média for maior ou igual a 8, então a gente tem aqui um aprovado. Né? Vamos até dar um destaque aqui. Vai ser com H1. Veja que a gente está o tempo todo aí misturando a linguagem de programação com o HTML, né? O que é bem divertido. Else, e aí naquela introdução PHP, a gente só deve ter falado assim do else if separado, tradicional, mas o PHP também, além dele se separar, existe a palavra-chave como uma só, else if. Se média for menor, maior que 4, maior ou igual a 4, e a média for menor que 8, aí ele está em exame. Pessoal, eu vi muita gente nos exercícios fazendo isso aqui, tá? Uma coisa, I igual a 4, I igual a 8, isso não dá para fazer. Cada cláusula tem que ter a sua variável e o valor a ser comparado. Então, se for maior que 4 e menor que 8, ele está em exame. E else if, não precisaria, né, colocar, mas eu vou colocar, só para a gente treinar. Média menor que 4. Vamos dar um destaque grande ao aprovado, um destaque médio ao exame, e um destaque menor, que na verdade deveria ser o maior, né, em reprovado. Isso, vamos testar. Esse aqui. A gente vai no nosso navegador, o servidor continua rodando, né? Em nenhum momento a gente interrompeu. Se eu quero derrubar o servidor, que a gente fala derrubar, não parece que vou jogar no chão. Se eu quero interromper, parar o servidor, dou um Ctrl C, ele está parado. Se a gente vai lá no navegador, F5, né? Está fora do ar, não tem como funcionar, não tem quem execute o meu programa, né? Eu estou dentro do servidor, execute o meu programa media.php. Não tem servidor funcionando no localhost. A não sei que a gente achasse um outro servidor aí, mas não ia ter a nossa aplicação. Então, roda novamente, started, começou, está inicializado, recarregar.
A média do estudante é 5,9 e ele está em exame. Pois é, parece que está mesmo. Vamos trocar as notas aqui. Ele não era um 5,5, era um 8,5. 7,2333, ainda exame. Eu falei que a nossa escola era rigorosa. Vou aumentar um pouco mais, ainda em exame. Mas, gente, tem que estudar. Agora está aprovado. Legal, está aprovado. E agora vamos reprovar N. 1 e 1. 3,2 reprovado. Então, tudo certo. Aí aqui, né, da mesma forma que o for que a gente fez chave sem chave, no PHP também visando a mesma justificativa, né, visando a facilidade de leitura de código, principalmente quando está junto com o HTML. Quando tem só o PHP aqui, quando a gente for trabalhar com orientação a objetos, sim, pessoal, em breve a gente vai retomar classes e objetos, eu sei que vocês estão com saudade, e no PHP classe, a construção de uma classe é muito, muito parecido com o Java. Então ali quando você tem a linguagem pura, usar o if, o for, com abre e fecha chave, tranquilo. No HTML a coisa um pouco, às vezes um pouco dificulta. Então eu tenho a possibilidade da mesma forma de utilizar aqui, ó, ou dois pontinhos, aqui também 2 pontos. Então eu tiro todas as chaves, o código fica mais limpo. A única diferença é que aqui no final eu uso o end if. Então veja que saíram todas as chaves e apenas para finalizar cada uma das linhas eu usei os 2 pontos. Então isso aqui vai funcionar exatamente da mesma forma. Vamos trocar aqui os valores só para testar. Alterou o valor, então o programa funciona igual. Reforçando que isso aqui é naquela ideia de simplificar a visualização, mas tanto faz. A única diferença é que quando a gente está usando os 2 pontos ao invés da chave, o else if separado, ele não funciona, tá? Salvo, F5, que erro. Se eu venho aqui na saída do navegador, ele fala PHP, passe erro de sintaxe, esperava if, foi encontrado 2 pontos, não sei o que, e ele inclusive aponta a linha, na linha 30. A gente vem aqui no Visual Code, linha 30, exatamente. Ó. Então, usou 2 pontos, é o if junto. F5, tá funcionando. Beleza? Então, esse aí é um primeiro exemplo para a gente dar uma praticada. Agora podemos fazer, nosso vídeo ainda está com um bom tamanho, podemos dar sequência e fazer mais um exercício. Então, eu não vou alterar esses que a gente vai fazendo, porque eu vou disponibilizar tudo no Moodle quando for postar a aula. Ontem, no vídeo anterior, a gente fez esse programinha aqui, que era um vetor de clientes, aí a gente pode deixar ele um pouco mais sofisticado. A gente pode agora trabalhar pensando no que tipo de cliente ele é, de que empresa. Como eu falei, não vou alterar, eu vou criar uma cópia. Vou renomear ele aqui e a gente vai trabalhar agora com um banco. Não um banco de dados, mas um banco, instituição financeira. Então aqui vai ser o meu banco e aqui é o banco do IF. O que a gente pode fazer para dar uma praticada? Existe um conceito de array associativo que eu acho que é um bom caso aqui para a gente apresentar isso. Vamos simplificar inicialmente bastante o nosso banco. A única coisa de informação que ele tem é o nome do cliente, não vamos mexer com o CPF, e o saldo, que é o que interessa, né, quanto ele tem na conta. A gente já tem um array de clientes. Eu vou enxugar aqui um pouco para facilitar nossos testes. Deixar nosso banco tá começando. 4 correntistas, está de bom tamanho. A gente poderia pensar que a gente quer dar uma analisada nos nossos clientes, ver como é que está a situação de cada um.
e ver se alguém está com saldo negativo, se está com problema financeiro e entrar em contato com eles. Então, o que a gente vai fazer é verificar os nossos dados para verificar se tem, olhar nossos dados e verificar se tem alguém com essa situação. Então, a gente tem que percorrer todos eles, tem que ter primeiro esse acesso aos dados para dar essa resposta para o cliente, dizendo se ele está com essa situação ou não. Aqui, a gente só tem o nome. Então, a gente teria que criar um vetor, por exemplo, que é de saldo. Agora, a gente tem um vetor de números reais. Paulo ele tem 2.500. A Ana tem 10.000. O José tem menos 200. E a Júlia 1,50. Certo? Então a gente tem um vetor de clientes e um de saldo. Isso aqui resolve o nosso problema para a gente percorrer os dados e fazer esse trabalho, esse processamento que a gente quer. Resolve porque a gente, na verdade, a gente está considerando que as posições equivalentes é a informação de cada um. Por exemplo, na posição 0 eu tenho o Paulo, na posição 0 eu tenho o saldo do Paulo. Na posição 1 eu tenho a Ana, na posição 1 do saldo eu tenho o saldo da Ana. Isso a gente pode tomar como verdade, mas de certa forma isso aqui pode ficar solto. Eu posso, em determinado momento, chegar e adicionar mais um cliente. Tá, vamos percorrer isso aqui. Cliente, eu vou colocar o for. A gente vê que inicialmente até estaria certo, né? Count. Clientes. Vou praticar o nosso pontos, né? Se reconhecendo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: clientes, eu tenho i, e vou fazer um eco. O saldo do cliente. E aí eu escrevo o nome dele. Cliente. Clientes. E escrevo aqui a unidade saldo. Vamos colocar no plural também, né? Manter o padrão. Saldo, clientes, saldos. Também na posição E. Ok, vamos colocar isso num P. Aqui para ter a quebra de linha legal. Vamos ver se está tudo ok. Agora a gente tem a aplicação aqui. Beleza, vamos ver se está certo. O saldo do cliente Paulo é 2.500, do cliente Ana é 10.000, o saldo do cliente José é menos 200, o saldo do cliente Júlia é 1,50. Tá feio para a Júlia. Então, Júlia é 1,50, José é menos 200. Parece ok, né? Só para a gente deixar aqui doido ou dar cliente, né? Deixar o negócio mais justo. Me parece ok. O problema é que eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo clientes e adiciono o cliente Fábio. E aí o que aconteceu? Eu criei um cliente sem criar o saldo. Da mesma forma que eu posso saldos. Veja que tem essa coisa legal no PHP.
Para eu adicionar um novo elemento no array, eu não preciso pegar a última posição, identificar e colocar o elemento. Não, quando eu faço colchete sem preencher nenhum valor, ele já entende que é na última posição. Então eu posso dizer que o saldo aqui é 5, posso chegar e colocar também um saldo de menos 100 mil, esse aqui está quebrado, tá 10 mil, né? Posso colocar um saldo de 0, e aí o que acontece? Na verdade, ele nem escreveu esses outros porque ele está indo pelo tamanho do clientes, né? Se eu coloco aqui saldos, agora ele foi no tamanho do vetor clientes, que é maior e não tem o nome do cliente, ou seja, vira uma bagunça. O ideal é que a gente tivesse uma forma de amarrar numa única variável, num único grupo de dados, numa única lista, as duas informações. Isso é um tipo de estrutura de dados que ela é bem utilizada. Existe um conceito, claro que isso não, vocês não veem a nível de curso técnico, mas curso superior, chamada de tabela hash, tabela map, hash table, hash map, tem vários nomes aí utilizados, e a maioria, ou se não todas as linguagens, pelo menos as mais modernas, trazem isso implementado. E o PHP traz isso para a gente também. O que é isso? É a possibilidade de, trocando em miúdos e simplificando ao máximo, o array a gente sabe que é um conjunto de dados, uma lista, um vetor, que é indexado por números inteiros, né? Por padrão, começando do 0 até o último elemento. Essa é a definição de um array. Uma lista, um map ou um array associativo, como o PHP gosta de chamar, ao invés da gente ter números inteiros indexando os valores, a gente pode ter qualquer outro valor, como, por exemplo, strings, que é o que a gente vai ter aqui. Então, ao invés de eu ter um array aqui, clientes, e aí eu vou quebrar a linha aqui só para facilitar a visualização. Agora, esse meu array clientes, e aí eu vou chamar de contas, eu acho que cliente já perde o sentido, porque não é só o nome dele, tem outras informações. Eu digo que o cliente Paulo, ele tem um saldo, eu já não lembro quanto é que eu tinha colocado, 1.000. A Ana, 5.000. O José, menos 200. A Júlia, lembro que a Júlia eu judiei. 1,50. E aqui fecha o meu array. Isso aqui poderia ser deixado tudo numa linha, pessoal, da forma que estava antes. É só para facilitar um pouco a visualização de vocês. Tá? Então, eu tenho aqui não um array com 8 elementos, como a gente tinha, né? 2 de 4, 8 elementos. Não, a gente tem um array com apenas 4 elementos. E os valores desse array são 1.000, 5.000, menos 200 e 1,50, 1,5. A diferença é que, ao invés de ser os elementos 0, 1, 2 e 3, são os elementos Paulo, Ana, José e Júlia. Então, vamos demonstrar isso executando. Vou fazer aqui um echo, escrever aqui saldo. E aí eu tenho meu contas, eu quero escrever o saldo da Ana, que é o mais legal. Eu escrevo, ao invés de eu fazer contas, que seria a segunda posição ali, né? 1, eu vou fazer contas Ana. Comentei ali a parte final para a gente não se atrapalhar. Olha, saldo 500. Eu posso escrever o saldo da Júlia. Saldo 1,50. Né? Então, fica bem interessante, porque agora, eu quero, por favor, me passe o saldo do José. O José é a posição 358.000 do array. Não preciso saber. Eu faço aqui José. Claro, se a gente for pensar, tá lá o menos 200. Se for pensar em sistemas mais reais, a gente não utilizaria nome, né? Até porque José ia vir saldo que não ia acabar nunca mais. O que a gente utilizaria aí, né, pensando numa aplicação mais real? Algo que fosse chave primária, e puxamos para o banco de dados, né? Um que fosse um identificador único.
ou o identificador, que geralmente é gerado pelo banco de dados, que aí, né, cairia no mesmo problema que seria um sequencial, ou algo mais real que seria o CPF. Né? A gente poderia, ao invés do nome, trocar aí pelo CPF. Mas por questões didáticas, acho que fica mais fácil a gente ver com o nome. Mas poderia ter o CPF, que também seria um string. Ok, só que agora o que acontece? O for, nesse estilo, para a gente fazer a mesma coisa, escrever os dados, né, deixar a mesma funcionalidade, o for ele não funciona mais assim, porque esse for ele está pegando o inteiro, né, e percorrendo por inteiro. Então esse for aqui não nos serve mais. Aqui sim eu vou precisar do for each, né? O for each que ele se torna mandatório, obrigatório. Vê que ele sugere 3 parâmetros aqui, né? Mas por enquanto vamos ficar só com 2, que é o quê? A variável que eu quero percorrer. Vejam que aqui ele fala em variável, chave e valor. Variável seria isso aqui, né, que é o meu vetor. A chave, que é o que identifica, e o valor. Tá? Mas vamos por partes, e aí vamos deixar só a variável e o valor, que é possível fazer esse for mais enxuto. E é o que a gente quer inicialmente seria apenas o saldo. Então, minha variável é contas, e o meu valor eu vou chamar de saldo. Aqui pode ser qualquer variável, tá? ABC. Mas a gente sabe que o valor vai ser aqui saldo. Eu vou comentar isso aqui por enquanto. E até vou roubar esse eco daqui. Os pontinhos para fechar, iniciar o meu for each. E a finalização lá, end for each. Isso aí, alguém já gritou no fundo que é o end for each. Então, aqui eu apenas escrevo a minha variável ABC. Tá feia, né? Vamos colocar realmente como saldo, mas lembrando que aí é um nome qualquer. O que interessa é que ele entende que é o valor. Saldo, e vamos colocar um BRzinho aqui temporário. F5, olha aqui, 1.500 menos 200, 1.050. Tá? 5.000, perdão, menos 200, 1.050. Então, como eu falei, isso aqui poderia ser qualquer nome. Não interessa. Por que não interessa? Funcionou igual. Não interessa porque a variável saldo nem existe. A única coisa que ele está dizendo é percorra esse array contas e os valores dele, ou seja, que essa coluna, esse lado direito aqui, os valores armazene nessa variável. Mas é claro, como a gente sabe que é saldo, isso aqui fica mais evidente para nós. Só que a gente não quer escrever só o saldo. Ao contrário de um array tradicional, né, que os índices são inteiros sequenciais, que não nos interessam, o indexador aqui, a chave, nos interessa, porque é o nome do cliente. Então, eu vou apagar esse aqui e retomar esse meu eco completo, porque eu quero essa informação completa. O saldo do cliente X é tanto. Então, de contas, eu quero... Vou até colocar aqui de volta for each para vocês verem. For each. For each, cadê você? Ó. Esse aqui. Vejam só, variável, chave e valor. Variável, contas, a chave, né, que é o indexador aqui, que aqui no caso vai ser o meu cliente. Mais uma vez, tanto faz o nome aqui. O que a gente interessa é que aqui o for each vai armazenar o valor da chave, que é o nosso cliente, o correntista, o nome que quiser. E aqui o valor ele vai armazenar nessa variável que eu vou chamar de saldo. E aqui eu tiro clientes e vira só cliente. E aqui eu tiro saldos e vira só saldo. Vamos ver? É tudo ok? O saldo do cliente Paulo é 1.000. O saldo da cliente Ana é 5.000. O saldo do cliente José é menos 200. E o saldo da cliente Júlia é 1.050. Ok, então agora a gente já consegue percorrer. E agora facilita se a gente quer fazer um if ali
e simplesmente fazer um alerta para o cliente que tem um saldo negativo. Então a gente pode fazer aqui if saldo menor que zero, else if saldo menor que zero, jogar uma mensagem aqui em H1 o cliente está com saldo negativo. Entrar em contato urgente. A gente pode até, para não imprimir o dado, até para não expor o saldo negativo dele, a gente pode fazer o seguinte: se o saldo for menor que zero, a gente imprime essa mensagem. Se não, e aí aqui sim, um else if, a gente imprime o saldo normal. Dois pontinhos, ok? Vamos ver como é que fica. O saldo da Júlia deu também menor aqui. Por que que o saldo da Júlia deu negativo? Se saldo menor, else if saldo maior igual a zero, gente, esqueci de fechar aqui. Perdoe-me. Então, vou testar aqui. Certo. Agora sim, o saldo do cliente Paulo é 1.000, o saldo do cliente Ana é 5.000, tudo ok. O cliente José está com saldo negativo, entrar em contato urgente. E o saldo do cliente Júlia é 1,50, pode até colocar aqui no final. Tudo ok, tudo em paz com esses clientes. Tudo ok. A gente sabe que quem precisa ser alertado é o José. Fechou? Eu acho que a gente já tem mais um vídeo aí longuinho. Pessoal, com isso eu acho que também dá para encerrar o conteúdo da aula dessa semana. Né? Vai dar mais ou menos aí 1h30 de vídeo para vocês assistirem. É bastante, porque a gente sempre fala, né? É diferente. 1 hora de aula presencial tem conversa, tem chamada, tem entrada e saída de aula, tem tira dúvida, tem ir no banheiro, tem tomar água, tem chamar o professor. Aqui não tem. Aqui é 1 hora realmente intensa de aula. Então, 1h30 é bastante tempo e bastante conteúdo para vocês assistirem, revisarem, pegar os códigos que eu vou disponibilizar para testar, mexe, troca variável, modifica, faz todo o teste possível para ver se está ok. E além disso tem atividade, então tudo isso tem que ser contado no tempo. Estava até planejado a gente já começar com o formulário, mas acho que fica muita coisa, a gente sabe que vocês estão com bastante atividade e conteúdo das outras disciplinas. Acho que não precisa tanto, a gente tem uma disciplina de uma carga horária grande, a gente está, de certa forma, está dentro do tempo, não precisa a gente se apurar tanto. Então, na próxima aula, que é daqui a 2 semanas, aí agora a gente vem com formulários, porque se vocês perceberam, até agora a gente só trocou o local onde a gente está rodando a aplicação. Estava rodando no prompt, agora está rodando no navegador. Mas a gente está digitando os valores na mão,
né, não tem condições, a gente ainda não consegue preencher aqui um formulário e enviar. Ah, seria legal preencher, fazer o cadastro dos clientes aqui, até quando eu quiser, e depois fazer o alerta. Seria legal o aluno que pudesse preencher as notas. Ah, a calculadora MC que a gente fez em JavaScript, como é que fica em PHP, né, preenchendo o valor e ele mostrando o resultado. Então, tudo isso a gente vai começar a ver a partir da próxima aula, até porque tem uns conceitos ali, né, para a gente falar rapidamente, questão da submissão de formulário, né? Lembro do botão submit, aí vocês lembram lá que a tag form tem um destino para onde a aplicação vai, e um método, pode ser get, post, então tem uma teoria ali rápida, mas que é extremamente importante, embutida, que merece a gente conversar um pouco antes de cair na prática. Tá? Então, pela aula dessa semana a gente encerra com esse vídeo. Daqui a pouco vai estar postado para vocês no Moodle, vou mandar o e-mail, tudo, né? Quando vocês, quando estiverem ouvindo isso, já vão ter recebido. Mas vou reforçar, pessoal, olhem o documento lá do plano de atividades, né? Tem descrito o que vão ser nas próximas esse mês aí de atividade, desse ciclo, que a gente está chamando de segundo ciclo, né, reforçando que a cada aula vai ter uma atividade, como eu falei para vocês no início, no primeiro vídeo, em relação às notas, né? Então, como a gente não tem uma definição de trimestre, etc., a gente já tem uma nota que é o projeto da hamburgueria, a segunda nota vai ser soma das listas. Por enquanto está previsto, né? Estou prevendo 3 listas, uma que já foi, essa da aula de hoje e a da próxima, né? Então, inicialmente ficaria assim. Falei no início do vídeo que não estava muito certo dos pesos, mas, né, ao longo dos vídeos aí fui pensando um pouco também. As listas, elas não são tão pesadas, né, complexidade de média para baixo, poucas questões. Então, eu estou pensando em colocar a hamburgueria, que deu bastante trabalho, vocês se empenharam e tem muito projeto legal, já vi todos, como peso 7 e as listas como peso 3. Então, a lista, pessoal, é sentar e fazer. Não conseguiu, manda e-mail para mim. Já conversei com vários de vocês, a gente faz junto. Então, esses 3 pontos da lista não dá para perder. E a hamburgueria, todo mundo entregou, né? Praticamente todo mundo entregou completo, então vai chover nota boa. Então, tá na mão de vocês aí fechar esse trimestre com uma média legal na nossa disciplina. Tá joia? Então, vejam os vídeos, assistam, dê um like, clique no como é? Curtir e tem a sinetinha lá para os próximos vídeos. Tá joia, pessoal? Obrigado. Até a próxima. Abração.